Então, pelo princípio da unidade da Constituição, né? O que é que nós temos pelo princípio da unidade da Constituição, tá? A Constituição, ela deve ser analisada de maneira global, né? Ela deve ser idealizada enquanto um sistema unitário, tá? Então, o que quer dizer isto, né? Que nesse sistema unitário, nessa ideia global, não há espaço para se ter antinomias, né? Não há espaço para que se tenha normas conflitantes, né? Então ela deve ser interpretada de maneira em que se tenha uma harmonização destas normas conflitantes, o que vai viabilizar uma maior concretização. Então, quando se interpreta de modo a harmonizar normas que são aparentemente conflitantes, se tem uma maior possibilidade de concretização constitucional, certo? De se fazer valer a vontade do constituinte, certo? Então, o que acontece? Quando você vai interpretar normas constitucionais, não se pode interpretar normas de forma isolada. Por quê? Uma norma constitucional a ser considerada de forma isolada, ela pode levar a uma falsa análise, né? E se extrair dela um contexto que não esteja, na verdade, compatível com o resto do texto constitucional. Tá? Então, esse é um erro crasso que se faz ao interpretar determinada norma da Constituição dissociado dessa ideia de unidade, né? Dessa ideia de se ter um sistema unitário. Tá? Agora, sobre esse princípio, que é o princípio da unidade da Constituição, eu queria fazer aqui 3 considerações. Tá? A primeira consideração que eu queria fazer é a seguinte: as normas constitucionais são dotadas de mesma dignidade, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: não há exatamente supremacia de uma norma sobre outra, tá? Elas possuem mesma hierarquia e mesma dignidade, tá? E isso a gente percebe não só nas normas constitucionais, né? Presentes dentro do corpo da Constituição, bem como o ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, tá? A DCT, até que se tenha exaurida, tá, a sua eficácia. Então, a DCT, né, a norma constitucional presente no ato das disposições transitórias, bem como a norma constitucional decorrente nos artigos da Constituição, elas possuem mesma hierarquia e mesma dignidade, com a única observação da DCT que ela, na verdade, enquanto não tiver exaurida a sua eficácia, tá? Guardando uma reflexão aqui, uma análise em apartado aqui, que é referente ao preâmbulo da Constituição. Porque já se sabe que o preâmbulo da Constituição ele é desprovido de força normativa. Então, na verdade, ele é um mero ideário, ele tem muito mais um caráter de ser um vetor, de ser uma orientação, tá? Ele não tem força normativa, tá? Essa é uma observação. Segunda observação que eu faço é a de que não há normas originárias que são consideradas inconstitucionais, tá? Ou seja, o poder constituinte, que é um poder ilimitado, que é um poder que tinha em mãos um papel em branco que implementou uma nova ordem constitucional. Tá? Então toda norma, toda escolha que foi feita pelo poder constituinte, e este é um assunto que nós vamos tratar logo adiante, né? O poder constituinte originário, poder constituinte derivado, poder constituinte revisor. Então todos esses poderes nós vamos tratar já já. O que eu quero dizer, para que a gente já tenha uma noção, é o seguinte: não há norma constitucional
originária, ou seja, aquela que decorre do poder constituinte originário, ou seja, todas as normas que foram promulgadas em 88, no primeiro momento, todas elas são normas constitucionais, tá? E não tem a perspectiva de serem inconstitucionais, beleza? Ok. Agora, o que pode ser declarado inconstitucional, tá? São normas constitucionais derivadas, aquelas que decorrem do poder derivado, tá? O poder derivado é o poder que se tem de alterar a Constituição através das emendas constitucionais. E essa alteração da Constituição através das emendas constitucionais obedecem, na verdade, um procedimento específico previsto na própria Constituição, tá? Que é o procedimento contido no artigo 60, parágrafo 4º, né? Que quer dizer o seguinte, né? 59 e 60, com a ressalva do parágrafo 4º, para melhor dizer. Então veja, as emendas, né, à Constituição, primeiro que elas possuem, na verdade, a necessidade de se ter um quórum elevado para alteração, tá? Então você precisa de 3/5 nas duas casas, tá? E em votação 2 turnos para se promover uma emenda à Constituição. E a ressalva que eu faço é que esta emenda, ela não pode alcançar as denominadas cláusulas pétreas, que são as cláusulas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que menciona o seguinte: você não pode alterar a forma federativa do Estado, você não pode alterar nos direitos políticos, que seja o voto secreto, direto, universal e periódico, você não pode alterar a separação dos poderes, tá? E não pode alterar os direitos e garantias individuais. Só observação, porque muito se tem discutido nos dias de hoje, né, em razão dessa pandemia, se a eleição do ano que vem, a eleição pode passar para o ano que vem, se vai se juntar exatamente com a eleição majoritária para presidente e governador. Não pode. Por quê? Porque contraria a vontade do Constituinte, que ele fala exatamente, né, em eleições periódicas. Ele fala também em um período de mandato. Então você não pode, na verdade, alterar, né, e impulsionar para mais 2 anos a realização de uma eleição, tá? Então, de antemão, eu já falo que isso não tem possibilidade. Inclusive o TSE já se manifestou dizendo que a priori existe uma manutenção, né, da previsão das eleições para outubro, ou no máximo aí o que pode acontecer é que seja em dezembro e se diminua o tempo da transição, enfim, mas pensar numa eleição para daqui a 2 anos, isso já é descartado, ou seja, isso viola uma cláusula pétrea da Constituição, tá? Mas voltando aqui para o assunto que a gente está a tratar, então veja, normas originárias que foram concebidas pelo poder constituinte originário, elas são normas constitucionais, tá? Não há normas originárias inconstitucionais. Pronto. Normas constitucionais podem ser alteradas pelo poder derivado? Pode, como eu mencionei, desde que obedeça esse procedimento e esses requisitos. E não se alcance as denominadas cláusulas pétreas, tá? E existe também uma possibilidade de alteração do texto constitucional que é pelo poder revisor, tá? O poder revisor que foi também uma possibilidade que o Constituinte previu, né? Diante de uma análise dentro de um tempo específico, de um tempo determinado, para se rever o texto constitucional, porque durante esse tempo que o poder constituinte originário previu, para saber se a Constituição, como é que foi a adaptação dela com a sociedade, da sociedade com a Constituição, então o que é que se previu? Que no prazo de 5 anos, né, isso previsto no artigo 3 do ADCT, tá?
que previa o seguinte: em 5 anos se pode fazer a revisão da Constituição mediante maioria absoluta do Congresso em uma votação que ocorreu de fato, né, em uma sessão unicameral, né, em uma única sessão unicameral com maioria absoluta no prazo de 5 anos, tá? E aí se poderia realizar a emenda, a revisão da Constituição. Sendo que, na verdade, só foram aprovadas aí 6 emendas no ano de 94, tá? Então, 6 emendas decorrentes do Poder Revisor em 94, tá? Então, essa é uma observação que é a segunda que eu faço. A terceira é a seguinte, e aí já é uma forma de frisar novamente aquilo. Na ordem constitucional não há antinomias, tá? Existe aparente antinomias. Então, o intérprete, ele vai se fazer valer através exatamente da proporcionalidade, através da ponderação, tá? Para que proceda uma integração harmoniosa, tá? Então essas são as considerações sobre esse importantíssimo princípio da Constituição, que é o princípio da unidade da Constituição. Vamos agora ao princípio do efeito integrador, tá? O que é que você pode então compreender sobre esse princípio do efeito integrador? É o seguinte: esse princípio, ele diz que ao interpretar se deve buscar a integração política e social, tá? Então se deve dar primazia aos critérios de integração político e social. E isso, na verdade, seria, essa integração política e social seria um reforço para a unidade política, tá? Isso quer dizer o seguinte: a doutrina, ela considera que esse princípio do efeito integrador, praticamente, ele é uma decorrência do princípio da unidade, tá? Então, o que acontece? O efeito integrador, ele vai dar, de certa maneira, uma maior aplicação ao princípio da unidade. Por quê? Porque através exatamente dessas normas conectadas, é possível se reforçar essa ideia de integração no texto constitucional, de integração política, de integração social, de se reforçar exatamente uma ideia de unidade política, tá? Então esse é o princípio do efeito integrador, praticamente uma decorrência do princípio da unidade para dar, inclusive, maior aplicabilidade a essa ideia da unidade, tá? Temos aqui um princípio não menos importante, que é o princípio da máxima efetividade, tá? Ou seja, o intérprete da norma constitucional, ele, na verdade, deve buscar o sentido dessa norma constitucional de forma que esta norma tenha a maior eficácia possível. E aí eu digo o seguinte: esse princípio da máxima efetividade, ele surgiu muito em razão de normas programáticas, tá? Ou seja, o que são essas normas programáticas? São aquelas normas que nós verificamos, elas não têm a possibilidade de uma aplicabilidade imediata, até porque seria impossível, dentro de uma logicidade, exigir essa aplicabilidade imediata em todos os seus termos. Até por isso que nós lembramos, né, daquela aula que falamos sobre a classificação exatamente dentro da perspectiva da aplicabilidade das normas constitucionais. Nós vimos lá as ideias de José Afonso da Silva e as ideias de Maria Helena Diniz, né? Lembram disso? Então as programáticas, tá? São aquelas normas que trazem o quê? Um ideário, né? Algo que se deve buscar e nem por isso se é desprovido de força normativa. Então, quando nós temos lá no artigo 3º, né, desenvolvimento econômico, tá? Então isso é o quê? O que é uma norma programática? Ou seja,
é uma norma que você deve buscar através desse princípio da máxima efetividade, ou seja, ao máximo erradicar a pobreza, ao máximo promover o bem-estar social, ao máximo ter um fomento ao direito do desenvolvimento econômico, ao máximo, tá? Então isso surgiu dentro dessa perspectiva de norma programática, mas há um entendimento que é um entendimento uníssono, tá? Um entendimento hoje já que não se guarda nenhuma contrariedade sobre esse entendimento de que o princípio da máxima efetividade ele se aplica a todas as normas constitucionais, tá? E sobretudo, né, as normas que têm previsão sobre os direitos fundamentais. Então, quando a gente fala de direitos fundamentais, o que é que se busca? Tá? Se busca a maior proteção possível aos direitos fundamentais, a maior tutela constitucional possível aos direitos fundamentais, ou seja, se deve dar todo o potencial protetivo aos direitos fundamentais, tá? Então esse é um princípio também de uma relevância ímpar e que merece que vocês estudem ele aí com um maior destaque, tá? Um princípio também importante é o princípio da justeza ou da concordância funcional. O que é que quer dizer esse princípio, né? Esse princípio, ele traz o seguinte, que a Constituição ela estabelece toda a organização, né, da estrutura política e organizacional, tá? Ou seja, os três poderes, como se organizam esses três poderes, ou seja, quais são os órgãos que compõem esses três poderes. Então, essa organização política organizacional, tá, é definida na Constituição. Tem lá, executivo, judiciário, legislativo, né? Os órgãos que compõem o legislativo, vamos lá, Tribunal de Contas. Os órgãos que compõem o poder judiciário, tribunais, juízes, né? Os órgãos que compõem o executivo, tá? Então toda essa definição, ela é extraída do texto constitucional. Tá? Então o texto constitucional fixa essa estrutura. Além de fixar essa estrutura, né, que é a estrutura dos órgãos, né, organizacional política, o texto constitucional também estabelece as funções desses órgãos. Ou seja, há uma atribuição dos poderes, ou seja, aquilo que eles podem desempenhar. Tá? Então, na verdade, através da Constituição, você tem um panorama das competências desses órgãos, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que estes órgãos, eles são encarregados do desempenho de determinados papéis, tá? E, ora, quando estes órgãos vão desempenhar essas funções, é importante que eles não venham a subverter exatamente, ou seja, vinha ferir, né, esta organização que foi concebida pelo Constituinte e muito menos venham a adentrar na função que competeria a um outro órgão, que iria competir a um outro órgão, melhor dizendo, que iria competir a um outro órgão, tá? Então o que acontece? A aplicação da norma constitucional mediante o princípio da justeza, ela não pode contrariar, por exemplo, o princípio da separação dos poderes e nem as funções que são atribuídas a cada poderes. Ou seja, o exercício das competências constitucionais que são atribuídas a cada um desses órgãos. Aí você vai me perguntar, me dê um exemplo disso. E isso está bem na moda, porque você tem a ideia do ativismo judicial, desse agigantamento do poder judiciário. Aí você vai me perguntar o seguinte, me diz uma coisa, o Supremo Tribunal Federal, ele pode ser considerado um legislador positivo? Ou seja, ele pode, na verdade, legislar? Não.
Por quê? Porque estaria a aferir o princípio da justeza ou da conformidade funcional. Ele estaria a realizar um papel que é do legislativo, tá? Claro que o STF pode legislar no sentido das suas normas internas, mas ele não pode cumprir o papel do legislativo, né? Então seria o que? Uma violação ao princípio da justeza. Um outro princípio também de bastante relevância é o princípio da harmonização, tá? Ou o princípio da concordância. O que acontece? Nesse princípio é o seguinte: se é também um princípio decorrente da unidade constitucional. Veja, se a Constituição ela é um sistema unitário, a Constituição eventualmente pode ter dentro desse sistema unitário a proteção de vários bens jurídicos, tá? Então tem bens jurídicos tutelados e protegidos dentro da Constituição. O que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui dois bens jurídicos. Esses bens jurídicos, eles podem coexistir, tá? Eles podem coexistir e devem coexistir de maneira harmoniosa, né? Em abstrato. Porém, vamos supor que o intérprete, em algum momento, ele tenha que dar uma combinação de coexistência, né? Uma coordenação de coexistência com relação a esses bens jurídicos. Porque, eventualmente, esses bens jurídicos rivalizados entre si, tá? Eles podem, na verdade, a princípio, ter uma ideia de que um teria uma concepção de que queria vencer o outro e isso importaria no sacrifício de um deles. Não, isso está errado. Veja só, você pode, né, na interpretação de dois bens jurídicos tutelados, dar aplicabilidade a um desses bens, interpretar para aplicar um desses bens, sem que venha sacrificar um outro bem jurídico, né? Sem que venha sacrificar um outro bem constitucional. É aquela ideia que a gente tem, por exemplo, da privacidade e da intimidade, né? Da privacidade e intimidade rivalizado com o princípio da liberdade de informação. Veja, existe liberdade de imprensa? Existe. A imprensa pode publicar, né, as matérias, as informações que são de conhecimento geral. Agora, a imprensa pode publicar tudo? Não. Né? Por exemplo, teve o clássico processo aí que envolveu o pessoal de um programa de humor e uma atriz famosa. Tá? O que acontece? Através de um drone, né, esse programa captou a imagem dessa atriz, né, dentro da sua privacidade, da sua intimidade, e na verdade veio a soltar essa informação aí através de uma matéria. Veja, o que é que se precisou fazer? Se precisou o quê? Realizar um juízo de proporcionalidade, se realizar uma ponderação entre esses princípios. E aí o que é que se fez? Se afastou o princípio da liberdade de informação, tá? Para aplicar naquele caso concreto o princípio da privacidade. E o que quer dizer isso? Ora, você afasta, mas não retira do ordenamento, né? Você não sacrifica o princípio da liberdade da informação. Por quê? O princípio da liberdade de informação isolado, ele tem grande valia, bem como o princípio da privacidade isolado tem grande valia também, tá? Então você não precisa sacrificar um princípio para manter a concretização de um outro. Você precisa do quê? Por isso que o princípio que eu estou a tratar nesse exato momento é o princípio da harmonização ou da concordância prática. São princípios que você for analisar que separados, né? Eles não têm uma tensão visível, uma tensão entre eles visível. Separados é tranquilo. Agora, eventualmente, em uma situação concreta, você tenha que optar
pela aplicabilidade de um princípio em decorrência do outro, sem que esse outro precise ser expurgado, né, da ordem constitucional. Então esse aí é o princípio da harmonização, né, de que você pode, na verdade, ao interpretar, respeitar limites, respeitar condicionamentos que são, na verdade, recíprocos, tá? Você não precisa retirar do sistema, ok? Então vamos agora a um outro princípio, que é o princípio da força normativa.